Eu vim para cá, menino. Com 15 anos eu vim para cá. Então, para mim, foi muito difícil, até no trabalho que nós trabalhávamos. Meu pai veio do sul, nós tivemos, comprou uma serraria, era no sertão, no mar, não tinha. Se ficasse, se uma cobra, acontecesse algum acidente, morria, porque não, se chovendo, não podia trazer para o hospital, e aqui na cidade só tinha um E médico. aonde? Não tinha médico. Não tinha médico, só tinha um médico, não tinha luz, não tinha telefone, não tinha nada. Então tinha que rezar muito que não acontecesse alguma coisa de grave. Enfrentamos, fomos indo, e só o negócio de madeira, que aquele tempo era só madeira. Serraria, o mercado interno estava muito ruim. E nós lutando e comprando fiado no posto, que só tinha um posto de gasolina, que o Valdemar Bom. Sustentava todos esses madeireiros, todos quebrados, que não tinha para vender madeira, não tinha para quem vender. Bom, e vamos indo, no mercado, no Ganzela, nós comprava fiado também, um rancho, ali na Comercial Oeste, que você nem conheceu, também comprava rancho fiado, e vendia um pouco de madeira, e daí ia pagar os homens, para levar comida para o armazém da serraria. Veja só, rapaz, como é que é até aquele tempo. Bom, chegou foi indo, graças a Deus, depois de passado anos de sofrimento, abriu Brasília. Mas nós pegava, menina, daqui, carregava os caminhões de madeira, e se chovia não ia porque não tinha como, não tinha um palmo de asfalto. E nós ia aqui por dentro, por aqui, para sair em Ubiratã, Maringá, não, se chovesse aí no meio desse pedaço, nós tínhamos que ficar dias, porque o rio enchia e não conseguia atravessar o rio Piquiri. Aí nós tínhamos que deixar os caminhões e ou comer uns dias, ver se endireitava o tempo, um milho, uma mandioca para passar. Eu comia, mandava, comprava uma galinha dos homens, dos caras, dos colonos lá, para poder comer. Até endireitar Não o podia tempo, comer. até endireitar o tempo. Deus me Bom, livre. um dia deu uma enchente assim, nós estávamos carregados para Brasília, eu e mais meus homens, um cunhado meu. E de lá para cá tinha uma empresa, uma firma grande, que ficou podre de rico, mas roubando. E tinha uns 5 caminhões Scania novos do lado de lá, vinha vindo vazio para Cascavel, mas choveu também não ia. E eu e esse rapaz, amigo meu, paramos do lado de cá carregado. Aquelas balsas, era balsa pequena com aquelas canoas por baixo, cara, num cabo, um cabo. E meio anoitecendo já. E não é que o meu companheiro começou a tomar uma. E queria atravessar. E os dois de um caminhão, os dois caminhões embora. E eu com o meu Scania, o meu caminhão, o melhor caminhão que tinha aí. Eu disse, olha, se você quiser atravessar, você vai. Eu vou ficar aqui. E brigamos, e foi até que eu botei o caminhão em cima. Ele disse para seja o que Deus quiser, né? E entramos no rio e estava o baiano, que era o balseiro, e o irmão dele. Não é que a balsa começou, furou uma balsa e começou a entrar água, mas quase já passando da metade do rio. E do lado de lá estava aquele caminhão vazio vindo. E nós vindo e a balsa abaixando para um lado, e eles com balde, e o motor não queria pegar, depois o motor pegou, e tiramos a água. Chegamos do lado de lá, com a ponta da balsa, não parei para assim, ó. Então, para nós endireitar já de noite, pegamos aqueles 5 caminhões com cabo, a gente usava tudo cabo para rebocar, porque sempre usava. Pegávamos e emendamos um no outro e pegamos a ponta da balsa para levantar, para endireitar, para poder tirar o caminhão. E os homens brigando no escuro, lá com revólver e peixeiro, o baceiro. Se Olha, foi um amigando. rolo, foi uma passagem meia difícil aquela vez da balsa. E que Foi ano uma. que aconteceu o forte da madeira em Cascavel? O Forte Madeira, a menina começou já a deslanchar o mercado interno em 70 por aí. Acabou já. Daí vinha o Rio, São Paulo, o mercado interno, Brasília, para tudo para. Mas até ali apodrecia madeira serrada de pinho nas gradiações da serraria. Uma vez o papai vendeu, para nós comer, manter, vendeu 700 dúzias de madeira de exportação. Que de madeira de exportação, então você vendia para uma firma lá na Foz, eles mandavam os Paraguai, só que trabalhavam nisso de classificação. Chegava 2.000 dúzias nós tínhamos no estoque,
Os paraguaios pegaram, começavam a tirar, media, qualquer coisa. Das 2.000 dúzias, eles conseguiam tirar 700 dúzias, cara. Mas desclassificaram. Não tinha interesse em botar, tinha que ser na coisa boa. Senão não carregava. 700 dúzias foi o que nós vendemos. Por Júlio Portes, era um madeireiro que começou aí, em 2.000 dúzias, para poder pagar os armazéns que nós devíamos, a gasolina no posto do Valdemar. Foi um homem que aguentou esses madeireiros, tudo quebrado, não entrava dinheiro. Então foi difícil, foi muito difícil, muito. Janeiro 51, nós chegamos no mato, na serraria, já estava montado, e nós compramos ela e começamos a trabalhar. Nós estávamos em 5 irmãos, o papai e a mamãe, e a minha querida mãe fazia boia para todo mundo, cara. Pode apresentar a mamãe? A minha mãe, essa aqui é uma mulher que, se vocês conhecessem, soubessem a vida dela, A vida que eu trabalhei. ela eu comparo com aquela santa da Bahia, ela, porque ela ajudava os pobres. Se chegasse ela estava almoçando, o prato dela, depois tudo, chegava uma pessoa, um peão, alguma coisa que deve ser sem comer, ela dividia o prato dela com o peão e não deixava o cara sem comer. Tinha comida, Então, né? aquela santa adulta, mais ou menos. Minha mãe passou por muita dificuldade, muito trabalho, muito. Apresenta ela que eu quero saber qual que é a idade dela. Eu quero, mãe, eu vou perguntar mais. Isso. Mãe, eu quero, a moça está perguntando para a senhora falar bem claramente qual é a sua idade. A minha idade são É bem certo. 104. Tá certo. 104. 104 anos. Sim. E o nome da senhora? Como é? Maria Augusta Flores. Pires Flores Bramati. Tem 50 nomes. Bramati. Não sei para que tanto nome. E os filhos que a senhora ajudava a fazer a alimentação, como que eles eram? Mas nós Naquele tempo lá? Conta pra mim. Era um babinho. Né? Não, dona, as pessoas As que a pe- senhora ajudou. Os Eu- filhos? Pois é, os filhos que eu ajudei, né? Sim. Imagina. A senhora fazia almoço? Tudo. Tudo em casa? Lavava a roupa, tudo. costurava a roupa de noite, remendava, não costurava. Remendava de noite. Era ou não era? Era verdade. Ah, que nem aquele que eu tinha um companheiro, era mentiroso, e chamou o cara para provar as mentiras que ele ia contar para um outro cara. Ô, eu matei uma onça com 2 onças com um tiro só, não é verdade? É verdade. E aí ele, o outro confirmava. Dizia que era verdade. Então tá, mãe, a moça quer saber mais E a coisa. senhora viu onças aqui em Cascavel? Ou em Guaraniaçu, que a senhora ficava lá e ajudava os filhos também, né? Aham, Mas aqui, Tinha esses animais, tinha nesse tempo? imagina. A senhora lembra? poucos animais. Pouco. É? E o senhor caçava, seu Bramati? Se castigo, que diz que matar pássaro é pecado e que a gente. Eu devo um pecado grande lá. Viu? Eu tenho uma conta grande para acertar. Porque meu pai foi mais ainda. Porque meu pai foi um homem caçador, um homem que gostava de matar os pássaros, bicho. Então eu e meu pai temos uma dívida muito grande para falar com São Pedro. Naquele tempo, por Deus do céu, cobra, existia muita cobra. Conta umas histórias para nós de cobra, de Cascavel, do tempo da terra. Pode ficar à vontade falando. Olha, menina, você nem acredita, Urutu, Cascavel, Cascavel. Eu com o caminhão, quando eu saía sozinho de madrugada, eu ia levar madeira para os caras, para os colonos, que fazia a casa, então eu fazia o pedido, aí na serraria tirava madeira, eu sozinho saía com aquele caminhão, e na estrada, no verão, principalmente no verão, nos trilhos da estrada, a cascavel atravessando. Quando eu passava por cima, estourava. Quando estourava, eu sabia que matava. E tinha um lugar lá. Eu vou te contar essa, você não vai imaginar. Eu vinha vindo com o caminhão e achei que a gasolina do caminhão achava de chegar na serraria. Mas faltava 7 quilômetros, cara. Acabou a gasolina de noite no sertão. Frio. E eu digo, e agora? O que eu vou fazer? Pensei.
Digo, eu vou. Eu sabia que tinha um lugar lá que tinha uma onça que passava no estaleiro de carregatória, já tinha os rastros dela. E eu digo, lá onde eu vou passar tem a onça, tem aquela onça que passa sempre aos poucos do mato. Eu pensei, eu tenho um chinelo, que até hoje não achei como é que foi. Peguei, tirei o chinelo e joguei em cima do barranco, marquei o lugar para outro dia vim buscar. Joguei lá, fui lá. Então eu fui embora para a serraria 7 quilômetros, cara, no meio daquele sertão, só via a fresta. Cheguei naquele dito lugar onde a onça passava. Tinha um morro, um tope assim, e eu, quando eu fui, dizem que a onça remedra diversos pássaros. E quando eu estava na metade daquele morrinho para subir, que era só ali, depois parar um plano, eu vi uma subiu, acho que era uma coruja, ou seja, o meu cabelo, eu te juro, por minha mãe, ficou desse tamanho, ó, ficou assim. Aí eu acabei de subir a subidinha, nem eu ia para trás. Eu sou teu, meu, pode comer. Aí consegui chegar na serraria, eu passei muito medo de cobra, mais pisar em cima de cobra. E essa onça, não, mas de tudo tinha. Porco do vara de porco do mato, tem 40, 50 porco do mato. Cara, você pega, você te mói. E eu sozinho na escuridão, só enxergava o fresto no meio do mato. Como que era o nome da serraria? Onde que ficava ali? Serraria Tormenta, o nome da firma. Serraria Industrial Madeireira Tormenta. As notas saíram o nome dela. E ficava aonde? Em que local? No Rio Tormenta, que era tocado com turbina. Não era com locomóvel, era com turbina, que diz que a turbina ainda está lá, cara. E fica próximo do que esse local? Primeiro aqui perto do Rio do Salto. Perto do Rio do Salto. Aí o E senhor para cá fazia- de Catanduva. Sim. No Rio do Salto ficava a madeireira. E tinha várias, né? O senhor lembra de outras? No Rio do Salto não era, lá era o Rio Tormenta. Rio E o Tormenta. Tormentinha tinha 2 rios. Fazia barra e tinha uma queda, 2 quedas. E tocava a turbina, que era para movimentar a serraria. Matar. Porque tocava a serraria. Já olhei para cima, você vai lá e matar. Agora ficou. Outra coisa que eu não posso esquecer de falar. Às vezes chovia muitos dias. Você não tinha onde comprar, não tinha que caçar para comer, né? Farinha de milho faltava, farinha de trigo nem se falava. Nós pegava, vai pegar a fazenda dos Gomes, tinha um pé de bode, aqueles pé de bode antigos lá. Nós ia lá emprestar o pé de bode, botava 3 sacos, 4 sacos de milho em cima, ia lá no São João, no moinho do seu dólar, um moinho de pedra, para fazer farinha, para levar, para nós fazer polenta, para comer. E a caça complementava. A caça complementava, mas a farinha tinha que ter, como é que ela ia misturar o quê? Você já pensou, cara? E a Avenida Brasil, o senhor lembra dela? Mas eu lembro, não tinha avenida. Tinha um carreiro, cara. Não tinha uma casa de tijolo, não tinha uma casa, só as casas eram tudo de madeira, a cobertura de madeira, Eu tudo. chegando na casa, comecei a chorar. Viu, mãe? A senhora ficou triste quando chegou no Paraná? Quando Veio viu de ali aquele onde? lá, um lugar daquele, não é que nós tivemos que parar, o papai também. Papai também, que coragem, menino, nós tudo. Não, vamos escutar ela falar das dificuldades. Quando a senhora veio do Rio Grande para cá, chegou aqui no Paraná, o que a senhora sentiu? Eu fiquei ruim. Digo, Deus o livre. Chorar, eu ia demorar. Chorava. Imagina, olhar. Deus, Não tinha nada, só gente mata, só mata. vendo. Olha assim, a vida. A senhora passa. queria voltar. Queria voltar, mas que jeito. Que jeito, voltar, que jeito, que maneira. Que maneira que a gente ia voltar. E vieram para cá por quê? Não, porque meu pai, antes, em 48, e mais uma comitiva de agricultores, de madeireiros, se reuniram lá no Rio Grande e pegaram uma van, um carro, e vieram a Cascavel, foram para Foz do Iguaçu, depois tinha uma linha de trem que fazia da Foz,
até Guaíra, por beira do rio. E ele foi lá no Rio, em Foz, conheceu Foz do Iguaçu, ali aquele trilho, até Iguaíra. Lá tinha os madeireiros lá da Inglaterra que estavam roubando madeira ali. Então ele viu tudo aquilo lá, ele viu, e viu que era um lugar de progresso. Só que tinha que, né, aguentar um tempão para poder acontecer. Mas aconteceu, infelizmente ele não conseguiu aproveitar alguma coisa daquilo que ele sofreu tanto. E a senhora posso perguntar qual que é o segredo de viver tão bem, está com 104 anos? O que a senhora se alimenta, o que a senhora gosta de comer, se o Reinaldo quiser? Não era comer, nem comer, se você botar pedra na mesa é muito duro. Mas feijão, se tiver só feijão com aquela, se quiser, quando tá bom, se não tá bom também dá. Aquela farinha de bicho eu não conhecia. Nem conhecia. Deu uma feijão com mistura aí, não tinha. Quando tinha. Trabalhar que nem burro. O mais era caça. Eu comia Comer muita pouco. caça. E a senhora gosta de vinho, né? Gosto. Toma um golinho todo dia? Todo dia eu tomo um golinho assim na hora do almoço. E uma coisa que eu fiquei sabendo, que eu fiquei impressionada, que a senhora lê a Bíblia. É. Pode contar para nós. Tudo da Bíblia. Ler agora até parou um pouco, né, mãe? Agora eu parei. Até pouco tempo ela lia Eu tenho sempre de livro, manhã. li 3 sacos cheios de livro. E a Bíblia? E a Bíblia também. Eu leio a Bíblia. Sempre. Então, passamos por muita dificuldade, muito, que se for olhar, nós não merecíamos a vida que nós estamos levando hoje. Quer dizer, agradecer a Deus que ainda estamos vivendo, muitos e muitos foram. Mas a doença lá em casa, ela chegou até lá na nossa casa. Levou. Agora tem que olhar. Nona, então a senhora quer deixar uma mensagem para os jovens hoje de a nossa cidade tão linda? Que a Pois senhora... é, a cidade é linda mesmo, não é? Cada vez aumenta mais, não é? Cada vez aumenta mais. Outro dia eu caí e me quebrei o nariz aqui, fui no médico e ia olhando. Naquela estrada eu ia olhando. Repara uma coisa, que uma vez que nós viemos para cá, era uma casa, né? Só a nossa casa. E ver esse mundo de casa, uma cidade grande mesmo. Voltando um pouquinho da mãe. Qual é a mensagem Silvia. que a senhora quer deixar, Nona, para que ela pediu, a Silvia pediu? Pois é, tu tem que A senhora pensar. tem que ter muita paciência, é o que a senhora tem. Pois é, tem paciência. Fé, a Nona é muito religiosa. Muito. Vai na A missa. fé que mantém a É senhora. a fé, né? Rezar e estar sempre na igreja, né? Então a mãe foi uma pessoa, não é porque é minha mãe, eu falo que é a verdade. Minha mãe sofreu muito, passou por muitas, é só eu que sei o que ela trabalhou. Eu dizer que trabalho mata, mentira. Porque, senão a minha mãe tinha morrido há muito tempo. Carregar balde de água, menina, uma fonte, porque não tinha poço, né? Uma fonte estava uns 2.000 metros, com a madeira, um balde numa ponta, o balde era outra, e ele botar no ombro, e na mão, e nós tudo em roda, junto com ela, até ela para levar Como água para a gente faz casa. trabalho, né? Deus o livre. Então a gente, faleceu meu pai, faleceu meu avô, faleceu minhas irmãs, faleceu meu irmão, minha mãe, Sempre firme, não sempre se entregou. Deixa uma mensagem para nós, para as futuras gerações. O senhor vê Cascavel do jeito que era, como que está hoje? É. Olha, Do jeito que era. contar para você uma realidade que você não tem o que fugir, que está nos olhos da gente, que isso aqui era, mas o que está acontecendo agora
é uma coisa que ninguém de nós esperava, cara. E vai ser cada vez mais. Cada vez Pode mais. esperar, É. porque, pô, nós não vamos ver. Os netos, bisnetos vão acabar. Chega não a ter o vamos ver, tempo não. de conhecer e ver o que ficou com as cabeças. A senhora vai ficar viva até os 120. É? É. Será? Sim. É demais, nossa. 120, tomando um vinho. Então, Vai longe. Vai longe, né? Então, minha querida amiga, uma outra coisa que eu quero deixar uma homenagem, que está no meu coração, porque sabe que tem os amigos e tem os companheiros. O amigo e companheiro. O companheiro é uma coisa, amigo mas é pouco. Você concorda comigo? Amigo, que nem meu irmão foi comigo lá no Clube da Bocha, onde eu jogo com o pessoal, e todo mundo toca lá e canto, e todo mundo lá. Chegamos no outro dia, foi lá em casa, mas você tem companheiro lá, hein? Eu, não, tudo amigo, eu gosto da gente. Mas companheiro, ele falou, é uma coisa. Amigo é outra, porque amigo de verdade tem pouco. E E o senhor quer tocar uma gaita agora pro amigo? eu quero tocar então, porque eu não esqueço do cara. Eu não esqueço. Para eles. Eu não esqueço do meu amigo, grande amigo meu, que era o Darcy Israel, tocou no meu casamento. Ele era uma pessoa humilde, simples. Nós ia carregar os caminhões na serraria de madrugada para chegar antes, porque chegava mais caminhão. Então chegava escuro, então fila de casa deu empregado, estava com a janela aberta, com um lampião já acendendo, e o chimarrão, e o rádio, nós escutava o programa do Israel, o que alegrava a nossa região. Como que ele Então eu não falava? posso esquecer. Como que ele falava? O senhor consegue? Oi, Cascavelão! Eita, Cascavel. Olha, eu vou tocar uma música só porque eu não aguento, eu estou quase chorando. Tem que tocar uma música para ele e para. Não, para ela nem pra precisa, nem também. precisa, porque E o ela senhor não Silvia? merece. Depois eu vou E tu? perguntar. Para ti Pra também todos, essa né? letra. A Silvia. Então pode falar, Silvia, pode falar. Então o senhor vai tocar pro Darcy Israel. Darcy é uma homenagem que eu não pude fazer há tanto tempo que eu queria, mas não tive oportunidade. E hoje, aproveitando a tua bondade, a de vocês, a equipe toda, de trazer minha sobrinha, me trazer para cá, eu não me saiu da cabeça de pedir para você fazer essa homenagem, pelo menos tocar uma música ou duas, para lembrar que onde ele esteja, se Deus quiser, pode ser que esteja num lugar muito bom e possa estar assistindo a gente não sabe. Então eu quero oferecer de coração para ele, porque nós já se separamos e nunca mais. Então Nunca mais se vê. eu não vejo ninguém oferecer música para ele, que era o cara que tocava aqui na região. Então eu me habilitei, pedi para você, para a equipe, para tocar uma música para recordação que não é nunca mais esquecido. Quanto tempo o senhor toca? Eu já faz tempo, eu faz uns 30 anos, 40 anos, 50 anos, sei lá. Viu? Pode começar. Então vou tocar uma música, eu vou ter que essa cadeira aqui tá. Não tem uma cadeira que eu não tenho aqui, ó, negão? Por causa de puxar, é. Sem braço. Já não se Não é esquece. baixa. Pera lá. A outra também tem na cozinha. Na cozinha também tem o braço. Sem braço. É o braço. Ou o banquinho. Não, aqui não. Tem um banquinho ali. Pode tomar. Então eu vou tocar essa música, chama-se Linda Curitibana. Linda Curitibana, você vai escutar, eu vou cantar ela, e você vai ouvir a letra, você vê que música boa que eu estou oferecendo para ele. Depois para os outros. Tá? Ai, minha linda Curitibana, flor da fama, é tão formosa, igual a rosa, ai, ai, botão.
tua beleza, fama, dai-me um cantinho do teu coração. Rainha da serra e a dos pinheiros, com o teu sorriso lindo, eu não esqueço jamais. Opa, parabéns. É uma música de oferecer para um amigo, né? Certeza. E tem outros, mas eu acho que... Dá para tocar mais uma? Pode tocar. Bom, mas Pode se tocar. a entrevista você... Tem que tocar uma pra aquele Vou tocar uma bem antiga, cara. Bem antiga, do nosso tempo de nós. O senhor é moderno, né? Fala sempre. Né? Coração que ama, dedo juntinho, sem dar um beijinho, coração reclama. Que beijinho doce foi ela quem de longe deu. Amando metado, suspiro dobrado, que amor tem fim. É isso aí. A mãe cantou junto. Ela canta... Não, você nem imagina que ela gosta de música. Eu gosto de música. Eu vou tocar mais uma, não aguento.